Bom, vou falar um pouquinho sobre todos os conteúdos que foi visto em sala de aula de um por um, né? Isso. Vou começar por tratamento estatístico, né? Isso. O tratamento estatístico, ele define o intervalo de confiança IC relacionado ao desvio padrão da média. Ele pode ainda determinar o número de réplicas que consegue se achar ou comparar a medida de duas réplicas diferentes. Aí a fórmula geral é Z igual a x menos mi sobre θ. Aí Z é o que permite descrever, né? Isso. Aí o intervalo de confiança para mi é igual a x mais ou menos o valor de xv. Aí intervalo de confiança para mi pode utilizar ainda somatório de x mais ou menos zθ sobre raiz de n. Aí foi passado um exemplo em sala, né? Onde se utilizou para x, o valor de x é 1108 miligramas por litro. Utilizou 19, S vai ser 19 menos θ, e Z é 1,28, né? Intervalo de confiança vai ser x, mais ou menos zθ. Intervalo de confiança, aí utiliza 1108, que é o valor de x, aí mais 1,28, que é o valor de Z, vezes 19, que é o valor de θ. O intervalo de confiança é 1108 mais ou menos, aí é 24,32. Aí você faz os dois, tanto para mais como para menos. Aí mais fica 1132,32 miligramas por litro. Se eu for fazer para menos, fica 1083,61 miligramas litro. Aí agora, né, para 95%, como é que faz? Utilizo o valor 1108 miligramas por litro, que é o de X. S, utilizo o mesmo valor, 19 menos θ. E Z, agora vai utilizar 1,96. Pronto. Aí o intervalo de confiança, que é X mais ou menos raiz não, Z, θ. Intervalo de confiança é 1108 mais ou menos 1,96, valor de Z vezes 19. Aí fica... O intervalo de confiança fica 1108 mais ou menos 37,24 para 95% nesse caso, né? Isso. Agora se utiliza-se do seu valor médio de 7 medidas, foi de 1.100,3 miligramas litro. Como é que faz? Utiliza o intervalo de a fórmula do intervalo de confiança, que é somatório de x mais ou menos zθ sobre raiz de n. Raiz de n é 7, e aí eu utilizo 1.100,3 mais ou menos 1,28 vezes 19, que é o valor de θ. Aí dá o intervalo de confiança 1.100,3 mais ou menos 9,19. Aí para mais fica 1.109,23. Aí para menos fica 1.091,11. Aí para fazer para 95%, como é que faz? Bom, o intervalo de confiança para 95% fica 1.100,3 mais ou menos 1,96 vezes 19, que vezes a raiz de 7, que é o valor médio das 7 medidas, no caso se for, que dá 1.100,3, mais ou menos raiz de 1,96 vezes 19, sobre raiz de 7 é 2,635, intervalo de confiança fica 1.100,3, mais ou menos 14,079, para mais fica 1.114,37, agora para menos fica 1.086,22. Agora, outro conteúdo que foi abordado foi o teste da hipótese, não é isso? Hipótese nula, HO, afirma que Mi é igual a Mi zero. Mi é aquele uzinho que foi passado em sala. A hipótese alternativa, que H, afirma que Mi é igual ou diferente de zero. Agora, foi falado em T calculado, que é menor ou igual a T. Aí a senhora foi passado exemplo, não é isso? Porcentagem de... Foi dado os valores 0,112, 0,118, 0,115 e 0,115 para se fazer o desvio padrão. Primeiro calcular a amostra, né? A média da amostra. E nesse caso soma todos os 4 e divide por 4 e dá a média geral. Aí, para se fazer o desvio padrão é a raiz de
O primeiro valor menos o valor da média ao quadrado mais o segundo valor, que foi dado, menos o valor da média ao quadrado mais o terceiro valor menos o valor da média ao quadrado mais o quarto valor menos o valor da média também ao quadrado, menos dividido por 4 menos 1, que é o 4 é o número de quantidade de amostras que tem, menos 1. Aí, nesse caso, encontra-se o resultado final. Bom, foi falado ainda sobre ter calculado, que é igual a, abre parênteses, e o somatório de x, tracinho em cima, que é o somatório, menos mi zero, fecha parênteses, sobre vezes raiz de n, sobre s. Aí foi dado exemplo em sala, que se o valor de x, com tracinho em cima, que eu acho que é o somatório, for 0,116 menos mi zero, for 0,123, aí no caso a raiz de n for 4, aí dividido por S, que é 0,00316, aí encontra-se o resultado de ter calculado de 4,430. Aí, se quiser achar a hipótese nula é igual a μ1 igual diferente de μ2. Nesse caso é a hipótese alternativa. Aí a hipótese nula é igual a μ1, que é igual a μ2. Os valores de ambos são iguais. Ao ter calculado, é o somatório de x1 menos os... Não é somatório, é x1 menos x2 sobre S combinado, aí a raiz de N1 mais N2 vezes sobre N1 vezes N2. Foi falado ainda, pediu para diferenciar média da amostra, média da população e média da amostra, que foi falado em sala, não é isso? Bom, a média da amostra é a média da população, a diferença disso está no conjunto de dados, que cada um irá representar. A média da população é a média de todos os indivíduos, enquanto que a média da amostra é a média de uma parte, que é pegado para calcular. Aí pediu noutra questão a exatidão e precisão. Exatidão é do valor exato, enquanto que a precisão pega um valor preciso, bem próximo do valor que seja original. Aí outra que foi falada em sala foi o erro sistemático e aleatório. O erro sistemático ocorre no mesmo sentido, enquanto que o erro aleatório varia... É um erro que é imprevisível e que varia a cada medição, ou seja, quanto mais você mede, mais o valor do erro aleatório vai ser diferente. Bom, a segunda parte foi os métodos gravimétricos, que são precipitação e volatilização, ou seja, vai formar formação de precipitado que é o que fica depositado no fundo do recipiente, né, que eu falei em sala, e é a parte mais densa, né, por isso que fica depositado no fundo do recipiente. Foi passada ainda pediu para determinar a massa do soluto presente na amostra, de PbI2S, aí tem ação, que foi o Pb2 mais aquoso, mais 2L, 2 e menos, 2L menos aquoso. Foi um exemplo que foi passado em sala. Bom, foi falado ainda sobre suspensão coloidal, um dia lá, né? Que é uma mistura qualquer, que quando parada apresenta duas fases, e quando agita ela logo apresenta mais de uma fase, né? Aí foi falado processo de crescimento de cristais, que usa a seguinte fórmula SR igual a, abre parênteses, Q menos S sobre S, né? Que vai ser a solução. Foi falado ainda no método gravimétrico, que é processo de digestão, que nada mais é do que o corpo de fundo, que eu falei anteriormente, que fica depositado no fundo do recipiente, já foi falado. Foi dado ainda em sala um exemplo, um exercício, né, isso, para falar sobre a reação do AgCl na presença de NaCl, é NaCl mais AgNO3, aí tem a reação dupla seta, né? Fica AgCl, seta para baixo, mais NaNO3, que é a reação que forma.
Pronto, outro assunto que foi falado foi o seguinte, falado sobre alguns tipos de titulação, que são titulação de neutralização, titulação de precipitado, titulação de complexação, né? E aí de titulação de retrotitulação, que é o inverso da titulação. Falar um pouquinho de cada um. Titulação de neutralização é usada para descobrir a concentração de uma solução desconhecida, que nesse caso ele vai ser o analito, né? A reação nesse caso vai ser de neutralização com uma solução de concentração desconhecida, que é a solução que vai ser que a gente vai conhecer, né, durante a titulação, que no caso vai ser o titulante. Usa a reação entre os íons H+, do ácido e o H- para formar a água. A fórmula é a concentração do ácido vezes o volume do ácido e a concentração da base vezes o volume da base. Titulação de precipitado, que eu falei, né, que foi um precipitado, que é o corpo de fundo que fica depositado no fundo do recipiente. Tanto o processo de titulação, não é isso? Titulação de precipitado, titulante e analito eles vão reagir, formando um composto sólido, que é o precipitado que fica depositado lá embaixo do recipiente. Segue até que todo analito seja consumido, ou seja, acaba todo o analito. O íon prata Ag+, é o mais utilizado nesse processo de titulação, não é isso? O ponto final é quando o indicador muda de cor, ou seja, quando ele mudar de cor, deu certo. Se não mudar, precisa fazer novamente. Ele vai utilizar os 3 métodos Mohr, Volhard e Farrans. Aí temos a terceira, que é a titulação de complexação, não é isso? Usa análise volumétrica quantitativa, baseado na reação entre um íon metálico, que no caso é o analito, e o reagente complexante, que é o titulante. Ele forma o íon complexo solúvel e estável. Nesse caso, o titulante vai ser o EDTA, os EDTA, e a proporção vai ser de 1:1, neste caso aí. Aí temos a outra, que é a retrotitulação, que é o inverso da titulação. A retrotitulação diz que ele também é uma técnica analítica, que foi falado em sala, não é isso? Adiciona um excesso de titulante, ou seja, transpassa o titulante dentro do recipiente na amostra, não é isso? E vai reagir com o analito, fazer o processo de titulação, de retrotitulação no caso. O excesso que sobra durante esse processo sofre nova titulação, ou seja, quando termina o processo vai fazer nova titulação com o excesso que sobra. No caso vai ser a titulação padrão e vai ser calculado pela diferença entre os dois. E o indicador vai ser o alaranjado de metilo, ou seja, tem que se usar o alaranjado de metilo obrigatoriamente, caso contrário vai dar errado. Aí foi falar também sobre ponto de equivalência, que é outro assunto, não é isso? Outra coisa que eu ia se esquecendo, na titulação de neutralização, o indicador tem que ser a fenolftaleína, que vai ser colocada dentro do recipiente para fazer todo o processo, não é isso? Foi falado ainda sobre a curva de titulação, né, que é outro assunto, né, que nesse caso a curva de titulação vai ser um gráfico, não é isso? Um gráfico que mostra a variação de pH, variação de pH de uma solução em função do volume, que é do titulante que é adicionado, não é isso? Vai ser um S, onde a zona de inflexão vai ser no meio, onde indica que o processo de titulação está ocorrendo. É o ponto de equivalência, na verdade, não é isso? Que foi falado também em sala, que permite escolher o indicador ideal para terminar o processo. A curva de titulação, ele pode fazer de 3 formas. Utilizar um ácido forte com uma base forte, a curva vai ser simétrica, certinho o S.
logo onde o pH inicial é muito baixo e aumenta gradativamente ao ponto da equivalência, que vai ser 7 exatamente o valor dele. Pode ser ainda um ácido fraco com base forte, ou fraca com ácido forte, que é o inverso um do outro. E por fim, a curva de titulação ela serve para determinar análises por titulação, ou seja, faz a titulação e depois joga no gráfico para determinar se a titulação ocorreu certinho ou não. Vai servir para comparar as concentrações que foram obtidas durante o processo.